Olá, boa noite a todos, bem-vindos. Meu nome é Tadeu da Ponte, eu sou fundador da Primeira Escolha e professor do INSPER. Este webinar, essa conversa, é uma iniciativa do programa Contingência para Escolas. Esse é um programa de algumas organizações que estão voltadas a ajudar o setor de educação como um todo, nesse momento dessa crise, nesse momento dessa pandemia que a gente está passando. E essa é uma iniciativa de algumas instituições, vou colocar aqui para acreditá-las, a editora FTD, o Grupo Habit, Primeira Escolha Avaliações, o Centro Britânico, a Miller Martins Advogados e o INSPER, né, a Instituição de Ensino Superior, o INSPER. Bom, estou aqui com a doutora Salete Nassif, está aqui ao meu lado, e a Daniela de Poli, que está aqui na outra tela com vocês. Vou pedir a elas que deem o seu boa noite e se apresentem também. Boa noite a todos. Agradeço a organização, né, dessa importante ação de utilidade pública, de contingência das escolas. Espero que com algumas informações médicas a gente possa ajudar um pouquinho os pais, enfim, os alunos, os gestores de escolas, e estaremos à disposição para as perguntas. Olá, eu sou a Daniela De Poli, espero contribuir dentro do que for abordado hoje para ajudar os pais que estão em confinamento, ajudar esse projeto, trazer contribuições realmente necessárias para este momento que nós estamos vivenciando. Muito bem. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou relatar aqui, trazer algumas informações, né, uma rápida pesquisa, que ela nos ajuda aqui a entender a importância de considerarmos as diferenças, né? Essa pesquisa foi uma pesquisa feita com 4.000 pessoas, né, do mundo todo, e ela é uma pesquisa feita por gerações, né? Então, a gente tem uma geração, a chamada geração Z. A geração Z é a geração de pessoas que têm hoje entre 16 e 23 anos, né? Que puderam responder a pesquisa. E a pesquisa mostra nessa manchinha aqui, o que importa desse que eu estou mostrando é essa manchinha aqui do meio, né? Como que essa pessoa da geração Z, esse jovem de 16 a 23 anos, está consumindo conteúdo e informação neste momento do confinamento por conta do Covid-19. Né? Então, a parte de vídeos online é bastante forte, aqui em cima é TV aberta, quase nada, TV online, streaming bastante, música bastante, né? Então, eu quero que vocês observem essa manchinha laranja aqui da geração Z, porque eu vou passar para os millennials, né? Quem são os millennials? São as pessoas entre 24 e 37 anos aproximadamente. Muitos dos pais, das famílias que estão nos escutando, né, estão nessa geração, e é uma geração que consome informação de maneiras mais variadas, que se conecta com um jeito de consumir informação e entretenimento da mesma forma que a geração Z, mas consome ainda um pouco de TV aberta, imprensa online e esse tipo de coisa. Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, muitos pais aí, eu também tenho filhos, né? Eu sou da próxima, que é a geração X, né? Olha a diferença da geração X para a geração Millennials e para a geração Z, né? É um tipo de uso dos recursos de informação, recursos tecnológicos, bastante diferente. E mais diferente ainda se a gente for para os boomers, né? Que são as pessoas de 57 anos para cima, que basicamente se informam pela TV aberta, um pouco de imprensa online e fica mais ou menos por aí. Então, a ideia, né, de a gente trazer nesse webinar uma visão da área da saúde, a doutora Salete Nassif está aqui ao meu lado, e uma visão da área da educação, da psicopedagogia, da psicologia principalmente, né, com a Daniela de Poli, que está aqui conosco também, a gente, em primeiro lugar, procurar entender que há diferenças, né? Está todo mundo em casa, está todo mundo precisando conviver nesse ambiente familiar, e essa convivência, ela se dá de uma maneira bastante diferente.
Eu queria aqui aproveitar também para, de maneira muito especial, agradecer às escolas, né? As escolas estão fazendo a parte delas, do lado delas, utilizando a tecnologia para manter o propósito essencial delas, manter o que está na nossa Constituição, a garantia do direito à aprendizagem dos alunos, né? As leis têm procurado flexibilizar, ajudar as escolas a permitir às escolas que façam essa educação online pelos meios digitais, mas a escola faz a parte dela, aprende, testa, erra também, como todos nós, lá do lado da escola, mas é importante que do lado da família a gente também tenha uma certa organização. Então, a gente agradece às escolas de trazê-los, vocês pais, para essa conversa, né? Foram as escolas que divulgaram que, no fundo, estão promovendo isso como um serviço aí, um grande serviço de utilidade pública. E aí, para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou perguntar para a Daniela o seguinte, Daniela, como que esse cenário de confinamento, e considerando, né, essas diferenças que existem entre as gerações, então, os filhos, eles não pensam, o cérebro deles não funciona igual o dos pais, né? Como funciona para eles, você que entende muito, muito, né, das crianças, dessas faixas etárias, das crianças, adolescentes, jovens, como funciona para eles essa situação de confinamento? O que mais é afetado? O que a gente pode pensar nesse momento são as configurações que existem em cada casa, em cada lar, né? A criança menor, para ela, isso muito não faz diferença. É lógico que ela entende que a rotina foi mudada, que tem coisas diferentes coisas acontecendo, de repente até conflitos dentro de casa por todo esse conjunto de pessoas, mas elas acabam que não entendem muito. E é passado também, existe até um filtro em relação às informações que chegam até a elas, né? E para os maiorzinhos, já pode ser que eles já percebam, aliás, eles percebem que muitas coisas mudaram, eles sentem falta dessa rotina que é o contato social, que é o brincar, e também percebe as informações que vêm de fora, e até mesmo eles podem perceber como que está a situação emocional dentro de casa. Então, a gente consegue entender que para os pequenos, isso vem de uma forma, acredito que não tão quanto vem para o adulto, não tão forte, mas que acaba mexendo, sim, com o emocional de cada um, até mesmo pela falta de rotina, se existir essa falta de rotina, lidar com o novo, que é as aulas que estão acontecendo EAD, eles não estavam acostumados, muitos estão gostando, é novidade, e eles estão lidando com isso de uma maneira de novo, tudo como um novo para eles. Muito interessante, né? Essa visão de que muitas vezes a criança não necessariamente acessa ou sente o que está acontecendo, ou percebe, né? Talvez o melhor verbo seja perceber, percebe o que está acontecendo, nem tanto pelo conteúdo das palavras, mas pela situação emocional que os adultos, que os pais, com quem cerca essa criança, acaba passando para ela, né? É o ponto principal, né? Porque para a criança, tudo isso, de repente, até acaba sendo positivo, porque eles estão dentro dos lares, com as pessoas mais importantes da vida deles, papai, mamãe, vovó que mora junto, pessoas que realmente eles gostam, estão tendo muita troca dentro de casa, possivelmente alguns conflitos, porque existe realmente uma outra situação dentro do lar, mas de uma forma maior é a positividade. Eles estão dentro de casa, eles estão protegidos. Tem esse lado bem positivo, nós temos os lados negativos também, que é a ruptura social, mas existe essa questão do conforto, das trocas, de estar mais perto. Para eles isso é muito importante. Eu até acredito que futuramente eles não vão ver a questão do coronavírus, eles não vão entender essa pandemia, eles vão entender os momentos que eles ficaram em casa com a família. Exato, para as crianças, quem se lembra, por exemplo, da gripe suína
de 2008, o que fica para as crianças é um tempo ali que suspendeu as aulas, ficou em casa e não entendem direito a questão da doença, da pandemia. Agora, passando um pouquinho para a questão dessa compreensão, né? Porque como você disse, as crianças maiores, os jovens, os adolescentes, eles já acessam a informação de uma outra maneira. E aí eu vou passar agora para uma pergunta aqui para a doutora Salete, porque eu vejo que é muito importante o entendimento, quer dizer, explicar para as crianças o que está acontecendo, essas crianças maiores, né, esses jovens e adolescentes, o que está acontecendo nesse momento, o que a gente está passando, o que é essa... Fora, a gente já sabe pelo noticiário que a gente tem que lavar a mão e ficar em casa. Isso aí todo mundo já sabe. Até os menorzinhos acho que já decoraram, né? Lava a mão e não sai de casa. Mas fora isso, tem várias dúvidas que surgem. Por exemplo, o que a gente chama de coronavírus? O que é a Covid-19? O que isso faz com o pulmão? Por que isso é tão grave para o idoso? Então, eu pedi para a doutora Salete rapidamente nos dar um panorama sobre essas questões todas, ajudar os pais a se esclarecer em relação a isso e estar preparados para conversar isso com essas crianças que já têm condição de entender um pouquinho mais. Então, isso é uma coisa importante que a gente até havia conversado anteriormente, o fato de a gente compreender melhor o problema, né, e tentar passar da melhor forma, a forma mais clara para as crianças, eu acho que isso ajuda a gente a lidar com a situação melhor, né? Então, claro, como a gente já havia conversado anteriormente, problemas familiares todos temos, né? Conflitos dentro de casa, enfim, e agora todo mundo confinado no mesmo ambiente, esses problemas, esses conflitos até ficam mais frequentes, mas a gente entender um pouco melhor do que está acontecendo e passar isso de uma maneira suave para as crianças e elas entenderem o problema, eu acho que ajuda a trazer soluções, né? Então, esse vírus, né, o coronavírus, na verdade, ele já existia, mas esse subtipo, vamos dizer assim, essa nova cepa, né, de coronavírus, que foi primeiramente relatada em dezembro de 2019 na China, por que ele é tão diferente do coronavírus anteriormente conhecido? Porque ele é um vírus com... Um aspecto importante, coronavírus é o que a gente chama do vírus, não é a doença. Não é a doença, a Tá doença certo. Isso, o coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que é esse novo vírus que foi relatado na China agora em dezembro de 2019, ele causa uma síndrome gripal chamada Covid-19, né? Então, Covid-19 é o nome da doença. Da doença. A doença chama Covid-19. Covid-19, né? E então, o que é a Covid-19, essa síndrome gripal? Síndrome gripal é uma gripe que, em geral, cursa com febre, né? E sintomas respiratórios, principalmente tosse. Essa é a característica da Covid-19, dessa gripe nova aí. E qual que é a característica especial desse vírus? É que ele tem alta transmissibilidade. Então, assim, ele é muito transmissível. Acredita-se que uma pessoa contaminada possa passar para mais 3 ou até mais, dependendo da carga viral. Então, é um vírus que ele tem alta facilidade de se transmitir para outras pessoas, né? E ele causa essa síndrome gripal, né? Febre, principalmente febre e tosse, em 80% das pessoas. Mas cerca de 20% das pessoas, ele dá um quadro um pouco mais grave, com dificuldade para respirar. As pessoas começam a ter falta de ar, né? Em geral, a partir do 4º, 5º dia de doença, pode já começar a ter dificuldade para respirar. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, várias informações aqui para a gente ir organizando, né? Então, coronavírus é o nome do vírus, por isso que a gente fala o novo coronavírus, porque ele é uma nova cepa. Covid-19 é o nome da doença, e é uma doença que ela causa febre e tosse em 80% das pessoas que adquirem esse vírus. É isso? Na verdade, 80% das pessoas têm a forma leve ou, às vezes, não tem sintoma nenhum. Os 80% não pode não ter nada. Leves ou assintomáticas, que a gente fala, quando não tem sintoma nenhum. Cerca de 15% tem já sintomas mais graves, como eu falei, falta de ar, né? Dificuldade para respirar, e 5% das pessoas contaminadas, elas têm sintomas muito graves.
falta de ar muito grave, insuficiência respiratória, com necessidade de cuidados intensivos. Então, esse é o grande problema, porque se a gente, então, pensa num vírus que tem uma transmissão muito grande entre as pessoas, que certamente vai daqui a poucos meses, vai estar atingindo a maior parte da nossa população, e 5% dessas pessoas vão ser muito graves, a gente não vai ter vagas nos hospitais para atender todas as pessoas. Isso deve ser explicado para as crianças. É por isso que a gente está sugerindo fortemente que as pessoas fiquem em casa, façam um confinamento, porque daqui 1 ou 2 meses, se a gente tiver 5% da nossa população com sintomas graves, nós não teremos leitos de hospital para atender todos esses pacientes, entende? Então, a criança entendendo isso, ela aceita melhor ficar em casa, fazer suas lições em casa, conviver com a família, e os pais também precisam entender e absorver isso, né? A gente usa um jargão médico, metabolizar essa informação, acho que na psicologia se fala elaborar essa informação, porque daí você entendendo isso, você sabendo que você vai ficar 2 meses confinado em casa, ou 3 meses talvez, não sei, essa aceitação é muito mais fácil de você enfrentar o problema. Uma coisa que a gente olha nas pesquisas, né, e a gente tem acesso, talvez muitos pais tenham a curiosidade de entender direitinho por que exatamente que tem que suspender as aulas, que as crianças têm que ficar em casa. Isso acontece, pelo menos do que a gente entende até o momento, porque o contato das crianças é muito próximo, né, nas escolas. Elas são, esses percentuais, eles não são iguais nas faixas etárias. Então, as crianças, muitas vezes, elas assumem a forma leve da doença, então elas são portadores sem sintoma, então elas transmitem muito, elas têm muito contato, e aí, no mundo inteiro, as aulas escolares são a primeira coisa que você suspende num cenário de confinamento, e talvez a última coisa que retorne depois. Então, esse período para as crianças é um período que não deve ser de mais 1 semana, talvez seja um pouquinho mais. Agora, justamente aquilo que faz a doença ser tão transmissível no contexto, né, escolar, físico, dentro do prédio da escola, é aquilo que talvez faça mais falta nesse momento, né, Daniela? Esse contato das crianças com seus amigos, no dia a dia, com a professora, isso que é o que fisicamente seja o que mais gere risco de transmissão, no cenário de as crianças estarem em casa, talvez seja o que mais elas sintam falta. Como é que a gente pode ajudar os pais a compreender, né, essa mudança e ajudá-los com algumas dicas, para dar conta disso na residência? Quando a gente fala de criança, a gente pensa em energia. A criança, ela tem isso, ela precisa colocar essa energia para fora. Tanto é que dentro de casa, a gente até consegue imaginar o cenário. Criança correndo em volta da mesa, criança correndo na cozinha, criança subindo escada, descendo escada. É a necessidade da criança colocar essa energia para fora. E na escola, eles fazem isso com muita excelência, né? Uhum. E a dica hoje, eles não estão na escola. Algumas crianças estão dentro de apartamento, no qual não conseguem nem descer no espaço conjunto do apartamento, do condomínio, e brincar. Então, é exatamente esse cenário que a gente vê, correndo dentro de casa. O que os pais podem ajudar, contribuir, né, dentro desse momento de lazer, de brincadeiras? As crianças, a gente pode resgatar muitas coisas que nós, pais, vivenciamos lá antigamente, na nossa infância. Propor algumas atividades que consigam introduzir a criança dentro de casa, dentro do que eles estão vivendo hoje. Propor um caça-tesouro dentro de casa, propor uma brincadeira de cobra cega, aquela que vem dos olhos para encontrar o pai, encontrar o irmãozinho, propor uma brincadeira de stop, pensar em situações para que eles consigam se divertir dentro de casa. Tem um momento que ele vai entrar, sim, na rede social,
de repente até trocar informações com os amigos, brincar de videogame, tudo eu acredito que é importante estabelecer uma rotina para que ele consiga fazer essas coisas e que ele faça essas coisas, que ele tenha essa troca. Vai ser importante para a criança conseguir lidar diante do novo. Eles não estão acostumados a não poder ir para a rua, ou para o quintal, ou para o ambiente do condomínio. Ele não pode ter contato com outras crianças, a maioria estão dentro de casa. Então, a gente tem que pensar em possibilidades para que essa criança consiga queimar energia e não vivenciar tantos momentos de estresse. Por exemplo, né, uma coisa que tem chegado para a gente, chegou nos dados prévios aqui a essa conversa, e o pessoal também pergunta: ajudar nas tarefas domésticas, né? Talvez não seja um hábito tão usual, né, nas famílias, como era talvez há mais anos atrás. E isso é uma possibilidade? Quer dizer, isso pode ser colocado na rotina das crianças, essa ajuda aos pais? Certamente, é importante que a criança, até dentro da rotina estabelecida, tenha essa atividade de ajudar dentro das rotinas do lar, né? Dentro da capacidade cognitiva, da faixa etária de cada criança, é importante que ele tenha uma atividade que ele vai lá contribuir. E eu não só digo isso dentro das possibilidades de confinamento, mas o que a gente vai promover com essa questão de atividades no lar? A gente vai desenvolver competências para essa criança, no qual ela vai usar muito na vida adulta. Ela vai saber lidar com situações difíceis, ela vai tentar improvisar, ela vai se antecipar. Então, as atividades do lar e até de organizar as coisas que são delas mesmo, é importante para o desenvolvimento de habilidades e competências. Legal. Aqui no chat a gente tem várias contribuições sobre isso, né? A Maria coloca aqui: eu acredito que uma rotina bem estruturada e organizada, com momentos das atividades escolares, brincadeiras com familiares, ajuda com as atividades simples da casa. Quer dizer, cada coisa no seu tempo, no seu horário, ir organizando pode ajudar, né? Coisa que aconteceu aqui no chat também, Daniela. E quanto ao espaço da criança para fazer atividades escolares, essa organização? Quer dizer, a criança uma hora faz no sofá, uma hora faz na cama, outra hora faz no tapete. Essa questão da organização do espaço, quanto ela é importante para a rotina da criança? É muito importante, porque nós vamos pensar que estão todos em casa, os pais estão em atividades home office e a criança está tendo a aula EAD, ela está tendo as atividades que são passadas via aplicativos, tem os videoaulas, enfim, é importante que esse espaço seja estabelecido, até para entrar dentro da rotina, né? Então, os pais podem fazer um combinado e estruturar realmente uma rotina no dia anterior, pensando, vai ter o seu cantinho, o seu espaço, o seu computador, esse momento de tal horário a tal horário vai ser o seu momento de estudo, depois você vai sair, vai almoçar, né? Anteriormente tem o café da manhã, vai almoçar, depois você vai estruturar aí algumas coisas que antes eles tinham atividades extracurriculares, ia para natação, ia para o karatê, hoje não, eles estão dentro de casa. Então, vamos pensar na parte da brincadeira, que é importante, na parte de jogar videogame, de ir para a internet, nas atividades do lar, né? Eu vou acordar, vou arrumar a minha cama e vou para o meu cantinho, sem televisão, sem barulho, que este momento de aprendizagem seja realmente qualitativo, porque a gente não pode perder esse tempo dentro das atividades escolares que estão acontecendo em casa. Elas têm que ser retidas, têm que ser informações que eles vão aproveitar ao longo do ano, eles vão voltar para a escola e eles vão ter que dar conta desse conteúdo que eles estão recebendo. Muito bem, então, a palavra do momento aqui: organização dos tempos e dos espaços das crianças para assegurar essa rotina, esse conforto que a criança tem da rotina, assim como quando ela vai para a escola.
Agora, os pais, né, a nossa audiência aqui, prioritariamente de pais que estão nos acompanhando, esse o propósito desse seminário, muitas famílias estão numa situação muito demandante, muito difícil, porque tem os filhos que precisam desse apoio, tem o trabalho que consome bastante, e tem os pais dos pais, né, os avós, os tios, os idosos daí das famílias, que são o tal do grupo de risco. Eu queria voltar aqui para a doutora Salete e perguntar por que é perigoso. Daqui a pouco as famílias, algumas talvez até já tenham casos, né, de pessoas na família que foram contaminadas pela doença, que foram para o hospital, enfim. O que faz com o idoso e qual que é uma dica, qual que é uma ajuda que a gente pode dar para essa família que tem esse idoso para cuidar, para preservar durante esse momento tão difícil? Então, isso é uma coisa que a gente tem visto também no noticiário, né? O idoso é o grupo de risco, porque a imunidade no idoso, ela é mais baixa mesmo, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: com a idade, a gente vai envelhecendo, vai tendo o processo de envelhecimento em todos os nossos órgãos, né? Então, o cabelo fica branco, a pele enruga, os órgãos internos também envelhecem e nosso sistema de defesa também fica mais eficiente ao longo da nossa vida. Isso é um processo da senescência, né? Além disso, o idoso, ele tem maior chance de ter as comorbidades, né? Que são fatores de risco importantes para a Covid ser mais grave. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, né? São doenças que são mais comuns nos idosos também. Então, esse conjunto de fatores faz com que o idoso tenha a doença mais grave, né? E como o professor Tadeu falou, quer dizer, a criança, ela pode entrar em contato com o vírus, ser portadora assintomática, ou seja, não desenvolver nenhum tipo de doença, mas passar o vírus para o avô, por exemplo, para a avó, né? Muitas crianças moram junto com os avós. Então, isso é uma coisa também muito importante de ser explicado para as crianças. E as crianças entendem, mesmo as crianças menores, elas entendem isso. Então, isso é uma coisa que os pais têm que entender e têm que passar para as crianças, porque isso faz parte de elas aceitarem ficar em casa confinada, né? Quer dizer, a gente está aqui também em casa para proteger o vovô, a vovó, né? Então, uma coisa importante é essa, quer dizer, isolamento social, a não ida à escola está protegendo os avós, né? E dentro de casa, eu acho que uma coisa muito importante também de ser dita para as crianças, explicar isso, ensiná-las a lavagem das mãos, né? O uso do álcool gel é uma coisa que tem surgido muita pergunta dos pacientes. Se você está em casa confinado e você tem água e sabonete, você não precisa ficar passando álcool gel toda hora na mão. Inclusive, isso causa alergia nas crianças e nos adultos também, né? Então, o álcool gel você pode deixar reservado para uma situação que você teve que sair, não tem onde lavar a mão, por exemplo, no supermercado, alguma coisa, uma farmácia, e você não tem ali onde lavar a mão, você usa o álcool gel. Mas ficar usando álcool gel o tempo todo dentro de casa, isso é uma coisa que vai trazer até mais problema, né? Porque vai trazer quadro alérgico, enfim. Eu tenho recebido bastante paciente com queixa de alergia nos olhos, nas mãos, de tanto passar álcool gel, tá? Então, dentro de casa, as crianças têm que lavar a mão frequentemente, porque o vírus, você consegue eliminá-lo com uma boa lavagem das mãos com água e sabonete, tá? Não ficar... Eu sei que as crianças, em geral, gostam de ficar perto dos avós, tudo, mas mesmo dentro de casa, as pessoas que estão confinadas, os adultos e crianças, devem ficar pelo menos uma distância de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros dos idosos, né? Não ficar abraçando, beijando, né? Isso é uma coisa importante também para protegê-los, porque tem um ponto importante também. Como eu falei, uma hora, a maior parte da população vai entrar em contato com o vírus, né? Mas a carga viral é uma coisa importante também. Por que os médicos, os profissionais de saúde adoecem mais facilmente? Porque eles estão ali no contato diário, estão fazendo procedimentos com os pacientes, então entram em contato com secreções, com gotículas, com aerosóis. Então, a carga viral, a quantidade de vírus que eles entram em contato, mesmo com toda a proteção, é grande, né? Então, a gente fazendo esse isolamento social, né, a gente tem, provavelmente daqui a um pouco nós vamos ter contato com o vírus, mas uma carga viral baixa, né, e aí a gente vai
aos poucos desenvolvendo imunidade, entende? Então, ficar totalmente sem o vírus, nós não vamos ficar, impossível, né? Mas então tem essa questão da intensidade, quer dizer, a carga viral é uma coisa, por isso faz rodízio de médicos, isso, essas coisas para expor na carga viral. Queria só dar uma gerada aqui no chat, né? Tem coisas bastante interessantes, contribuições aqui. Mamãe falou, não, meu filho tem o computador dele no quarto, o espaço para estudar, faz o estudo por EAD na parte da manhã, mas ele também forra a cama dele, limpa o espaço ali do cachorro. Então, tem algumas atividades, né, que aqui no chat mesmo estão surgindo, bem na linha do que foi colocado. Agora, voltando ainda para as dúvidas de saúde que também começaram a aparecer aqui. Uma criança, ela pode desenvolver essa forma grave? Qual que é o risco de uma criança desenvolver a forma grave e precisar de um atendimento intensivo, até num extremo, né, uma tragédia que seria para qualquer pessoa na sociedade, um óbito, né, um falecimento de uma criança. Quanto isso pode acontecer? Graças a Deus, isso é uma coisa rara do raro, né? A gente não está tendo acometimento grave em criança, em todos os países, não está sendo relatado. É claro que crianças com doenças pulmonares, né, já conhecidas, ou problema cardíaco, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Mas a gente não está tendo relato de casos graves em criança, né? Claro, agora no nosso país ainda a epidemia começou um mês, né? Quer dizer, a gente ainda não tem um tempo para afirmar que não vai ter nenhum caso. Mas, felizmente, as crianças não têm tido caso grave. A gente tem várias hipóteses para isso, tem algumas hipóteses dizendo que pode ser uma imunomodulação relacionada a BCG, que aqui no nosso país, em outros países, as crianças tomam. Enfim, tem várias explicações para isso, mas o fato é que criança não tem tido quadro grave. Duas perguntas aqui ainda sobre saúde das crianças. Tem algumas mães aqui muito apegadas, muito carinhosas, estão perguntando. Nós, adultos, a gente abraçar, beijar os filhos, dar o beijinho de boa noite, isso pode, não pode? Como é que faz para segurar também essa vontade de abraçar e apertar? Olha, isso eu diria, eu tenho 3 filhas, então eu diria que é impossível você não dar o beijo de boa noite, enfim, não abraçar seu filho. Eu acho que isso é uma coisa que faz mais mal do que você não fazer, faz mais mal do que bem, sabe? Agora, nos idosos, eu sugiro fortemente que não abrace, não beije, não tenha contato próximo. Eu acho que vale a pena essa restrição com os idosos, tá? Agora, entre pais e filhos, eu acho muito difícil. Ainda uma pergunta aqui sobre as crianças. Houve no noticiário um óbito de um bebê, algo que aconteceu, quer dizer, o quanto isso aí é um fato isolado, é uma coisa que a criança eventualmente já tinha uma predisposição, será um prematuro, é uma coisa estatística, uma coisa rara, o quanto é o raro do raro do raro? Acho que as mães estão bastante preocupadas aqui, o quanto é esse raro do raro do raro para as crianças. Olha, realmente são casos muito isolados. Eu não acompanhei o caso desse bebê, não sei do que se trata, mas provavelmente alguma imunodeficiência ou alguma doença de base que não se conhecia, né? Ou às vezes um paciente que era cardiopata, ou que tinha já um problema de asma grave. Eu realmente não conheço, eu não vi esse caso na literatura médica, não acompanhei, porque como eu sou cardiologista, acabo focando mais nas pesquisas na área de cardiologia, enfim. Mas realmente é muito raro, casos isolados mesmo, não tem sido visto caso grave em criança. Outras perguntas que estão surgindo aqui sobre crianças ainda. Uma mãe coloca, minha filha tem diabetes, aquela diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 1, né? Minha filha tem diabetes tipo 1, meu filho tem asma, tem bronquite, o quanto isso pode ser um fator agravante, se é grupo de risco, não é? Acho que tem muitas perguntas relacionadas a isso. Então, é o que eu disse anteriormente, quer dizer, como a epidemia está muito nova ainda no nosso país, a gente não sabe qual vai ser o comportamento dessas crianças. Mas o que a gente aprendeu já nos países que já estão 1, 2 meses na nossa frente na epidemia, mesmo os pacientes que têm doença crônica, mesmo crianças que têm doença crônica, não têm tido caso grave. Certo, muito bem. Voltando um pouquinho para a questão da saúde da mente, né? Vamos conversar aqui com a Daniela. Daniela, e a questão da ansiedade,
né, das crianças, porque a gente já deu algumas dicas, organiza a rotina, muitos pais aqui elogiando, né, o trabalho das escolas de dar essas aulas por EAD, as crianças estão amando, etc. Mas sobra um residual aí de ansiedade das crianças, né, até porque não se perguntarmos, né, quando que nós vamos voltar para as aulas normais? Não sabemos, não temos uma data. Então, como lidar com essa questão da ansiedade das crianças? Exatamente, pelo fato de não ter, de não ter a identificação de quando isso vai acabar, de quando eles vão voltar para a rotina, vão voltar para a sala de aula, vão ver os professores, que eu acredito que eles estão com muitas saudades dos amiguinhos. Isso gera realmente uma ansiedade. Ela é natural, se já existe essa ansiedade para o adulto, para todos nós que ficamos pensando, nossa, quando isso vai acabar? Como que eu vou lidar com toda essa situação dentro de casa? Imagina para os pequenos, né? De fato, as atividades da rotina para a criança é um fator que vai ajudar muito nesse controle de ansiedade. O que a gente também tem que se preocupar, que a ansiedade ela vai desencadeando outros sintomas. E isso nós temos que estar em alerta, porque da ansiedade vem angústias, vem os medos. Então, os pais, eles têm que ficar realmente em alerta diante do que o seu filho vem apresentando dentro desse quadro de ansiedade e trazer alguns momentos de conversa, alguns momentos de atividades até de trocas. Eu sempre costumo dizer até para os pais dos meus pacientes que é importante a gente fazer um bate-papo, o dia da conversa, para que a criança consiga, de uma certa forma, passar as suas angústias, os seus sentimentos, as suas dúvidas, e assim entender melhor de como que essa criança está trabalhando a ansiedade. E também, o que a gente tem que deixar muito claro, que para a criança, embora a gente tenha aí algumas situações que a gente pede que exista rotina, mas também a criança pode e deve ficar ociosa. Ela tem que ter um momentinho lá de não fazer nada e saber lidar com isso. Isso também é um treino. É importante que ela saiba lidar com as dificuldades que nós estamos vivendo hoje da maneira, lógico, mais leve possível, com o alerta dos pais. Acho que é muito importante as famílias também saberem, né, que uma fonte de ajuda nesse quesito bastante próxima é a própria escola, né? A escola tem um orientador educacional, uma orientadora educacional, às vezes um profissional da área de psicologia, de psicopedagogia, coordenadora, ou coordenador, que pode, né, numa situação específica, porque isso dentro da escola, numa rotina, né, não de confinamento, uma rotina normal, digamos assim, é o dia a dia, né, das coordenadoras, das orientadoras, a ansiedade, como a Daniela colocou, ela não apareceu agora, né? Já existia uma certa ansiedade, a criança já tinha isso, e algumas coisas podem se agravar. Agora, uma fonte que acho que agrava esse quadro de ansiedade, não só para as crianças, mas para todos nós, inclusive, é a questão do noticiário, né? Acho que aí eu vou fazer uma pergunta para a Daniela, depois voltar aqui para a doutora Salete sobre essa questão do noticiário. O quanto também a gente não tem que dar uma equilibrada, né, Daniela, nesse acesso nosso e das crianças, dos jovens, ao noticiário, porque é só corona e Covid o dia inteiro, não é mesmo? Nós temos que estabelecer momentos para a gente conseguir consultar algumas informações que são importantes para nós, temos que saber o que está acontecendo, qual é o número, como que está o Brasil diante dessa pandemia, só que a gente pode pensar em horários ideais para consultar, pega de manhã, na hora do café, consulta a informação, vê o que está acontecendo naquela manhã, o que aconteceu no dia anterior, e à noite se atualizar, né? A criança, ela tem essa informação de números de mortes, de números de pessoas que estão infectadas, isso acaba, para nós, já assusta, imagina para eles já começam a criar algumas fantasias
que não são adequadas. Não existe a necessidade, neste momento, de criar fantasias que vão gerar medos, angústias, ansiedade. Então, pensar também em consultar fontes seguras, e também trocar em relação ao que você buscar de notícia, vamos substituir por um filme com a criança, vamos substituir com um desenho, ou vamos dramatizar uma historinha como a da Chapeuzinho Vermelho dentro de casa com a filha, com o filho, e colocar o papai na jogada. Então, assim, a gente tem que usar algumas questões para favorecer esse momento que estamos vivendo. E qual a importância também de a gente selecionar? Porque hoje a mídia também tem procurado trazer boas notícias, né? As boas notícias, as pessoas que foram curadas, alguém que era super grupo de risco, um idoso, tem uma idosa que virou símbolo, né, da cura na Itália. Qual é o efeito para o cérebro, para o nosso estado psíquico e emocional de a gente também buscar essas boas notícias? Quando a gente pensa, né, a gente tem tantas informações pesadas, o porquê eu não posso direcionar dentro do que está acontecendo algumas informações que vão favorecer ao meu ser, à minha alma, aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus medos. Então, buscar realmente fontes seguras do que está acontecendo, mas qual é o sucesso que a gente está tendo diante disso? Nós temos informações sobre isso, que algumas pessoas estão sendo curadas, aqui no Brasil também, né? O primeiro caso já foi curado. Então, temos que ressaltar, sim, os pontos positivos, porque vai aliviar e vai trazer para a nossa mente um processo de esperança, né? A gente vai lidar com coisas não só desastrosas, mas que a gente entenda que tem um lado bom da coisa, e tem um lado bom de estar em casa, da proteção, como a doutora disse. Tem um lado bom de estar trocando informações. A gente tem que tirar desses momentos coisas boas. Então, consultar informações no geral, porque vão vir de tudo, e procurar ressaltar as coisas boas também. A criança sabe que está acontecendo, que existe o vírus, tá? A criança será que sabe que também tem pessoas sendo curadas, que tem pessoas protegidas que não foram contaminadas? Isso é importante a gente ressaltar para elas. Muito bem. Agora, uma pergunta aqui para a doutora Salete, bem simples, sobre as crianças. Pode descer para o playground ou não pode descer para o playground? O ideal é que não se use nenhuma área de lazer no prédio, né? Realmente a gente tem preconizado o confinamento em casa, porque acaba que se você liberar para um grupo de pessoas, outro grupo também poderá usar as áreas de lazer, então os adultos vão querer usar a academia do prédio, enfim, e aí, quer dizer, não está tendo confinamento, né? Só voltando um pouquinho para a questão da ansiedade, 3 coisas que comprovadamente, pela ciência, a gente diminui a ansiedade. Então, atividade física, que a gente consegue fazer em casa com as crianças. Você hoje em dia tem na internet, você tem aula de alongamento, enfim, de atividade física aeróbica que dá para fazer com as crianças em casa. Isso eu acho que tem que ser feito todos os dias, que isso é benéfico para o adulto e para a criança, tá? Meditação, isso também tem comprovação científica de que melhora transtorno de ansiedade, melhora a crise de ansiedade, enfim, adulto, em criança. Então, também temos hoje muitas ferramentas na internet, cursos online gratuitos de meditação. Isso, aplicativo no celular. E a criança, é impressionante como a criança tem essa capacidade. Talvez a primeira vez ela fique um pouco mais agitada, mas a segunda ela já fica um pouquinho mais. E é possível fazer 10, 15 minutos de meditação com as crianças. Eu acho que isso vai ser benéfico para os pais e para a criança. E terceira coisa que também nós temos comprovação científica de que funciona é exercer a espiritualidade, né? Seja qual for a religião, não precisa ter religião, mas você exercitar a sua espiritualidade,
seja com uma oração, seja tentando se conectar com um ser supremo, ouvindo uma música que você goste, fazendo uma leitura agradável com os seus filhos, enfim, tentando exercer a sua espiritualidade, você diminui a ansiedade. E diminui, como eu sou cardiologista, eu sei disso, e vou falar aqui para vocês, também diminui ataque cardíaco. A gente sabe que nas epidemias, isso é uma coisa já histórica, em todas as epidemias você aumenta risco cardíaco nas pessoas, risco de infarto, de derrame, de insuficiência cardíaca. Então, você tentar, de alguma forma, controlar esses fatores de risco, né, que é o estresse psicossocial com a sua espiritualidade, também ajuda muito. Complementando essa questão do exercício, eu acho bacana porque os pais podem fazer com as crianças, e até mesmo as crianças pequenas, e trazer esse momento para um momento de brincadeira, né? Fazer com que o pulinho seja de forma de sapinho, fazer que a corrida seja em forma de borboleta. Então, essas coisas vão tirar muito o foco do problema que está acontecendo, e fazer com que esse momento seja prazeroso, né? E aí vai a meditação e a espiritualidade, que vai ajudar muito até na aproximação dessa família. Daniela, uma pergunta que está surgindo aqui repetidamente, porque tem tanta gente aqui no chat que às vezes eu não consigo acompanhar, então se alguma pergunta eu estou deixando escapar, me desculpe, tá, pessoal? Mas uma coisa que tem aparecido assim, tempo de TV e internet, tem alguma recomendação de limite máximo, assim, o quanto a criança pode ficar? Com certeza, nós temos aí uma recomendação para crianças menores de 3 anos, se eu não me engano, a doutora, se souber, me corrija, é um tempo muito mínimo, de meia hora, e crianças acima de 9, 2 horas no máximo. Aquela questão do tablet, do celular, internet, tem que ser extremamente reduzida, até porque a tecnologia traz o imediatismo para as nossas crianças, e isso gera outros problemas. Então, tudo tem que ser equilibrado. Então, tem que reduzir, sim, tem que ter o tempo de média de meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo para as crianças maiores. Fora do tempo de fazer a lição e assistir às aulas, quer dizer, o tempo para ficar na internet. Tem que ter tempo para tudo. Tempo para estudar, porque a questão da internet estudar é outra, a gente está entrando em outro colhimento de informação, né? A gente está acionando outros mecanismos. Os jogos, né, na internet, as redes sociais, aí a gente também acessa outro mecanismo, então tem que ter realmente limite. Muito bem. Algumas questões ainda da parte da saúde, e a questão da alimentação? O que a gente pode dar de dicas para manter? Porque o nosso papo hoje, né, por isso que a medicina e a psicologia é a saúde do corpo e da mente, né? As duas coisas, como a gente está cada vez mais entendendo aqui no nosso papo, estão muito ligadas, elas estão muito interligadas. Questão da alimentação do ponto de vista físico, o que é importante a gente cuidar nesse momento? Essa é uma grande oportunidade de a gente reforçar com as crianças a alimentação saudável, né? Porque uma alimentação bem variada, com todos os nutrientes, melhora a imunidade, né? Então, se melhora a imunidade, melhora a resposta do organismo ao vírus, né? Então, essa é uma grande oportunidade de dizer para as crianças que tem que comer fruta, verdura, que o prato tem que estar colorido, né? E isso é uma coisa também importante, os adultos têm que dar o exemplo, né? Os adultos os pais têm que comer o prato colorido para a criança ver e dar o exemplo ali. Agora, uma coisa muito importante que vocês falaram, que funciona muito, a criança pede a rotina, né? Então, isso é função dos pais, não função da escola, né? A gente tem que dar rotina para as crianças, eles têm que comer sempre no mesmo horário, dormir no mesmo horário, isso ajuda muito. Na primeira semana vai ser difícil, mas depois a criança, ela se acostuma com aquela rotina, é mais fácil para você lidar com os problemas cotidianos, né? Quer dizer, o pai e a mãe que estão em home office e precisam trabalhar, quer dizer, então, se você estabelece horários para a criança, fica mais fácil a condição. Então, ela vai estudada,
8 às 10, vai tomar um lanchinho no meio da manhã, uma fruta, depois ao meio-dia e meia almoça, enfim, tem horário para lazer, para ginástica depois do almoço, dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, acho isso uma coisa importante. Os pais, agora que a gente tem essa oportunidade de ficar com os filhos em casa, a alimentação tem que ser uma coisa em família, todo mundo comer no mesmo horário, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, justamente por causa disso, porque os pais têm que dar o exemplo de estarem comendo uma alimentação saudável. E o filho, a melhor forma de ensinar é você dar o exemplo, né? É você mostrar o que você está fazendo, o filho vai fazer igual. Né? E promover esse aspecto social nesse momento de estar junto na mesa, fazendo as refeições. Né? Mais prático também, né, gente? Porque muitas das famílias não tem mais uma pessoa, né? Sempre tem um empregado, uma pessoa que ajuda, né? Nas rotinas da casa. Nesse cenário de confinamento, não pode pegar transporte público. Tem muita família que está tendo que fazer a comida, que se virar, enfim, né, dar conta do trabalho, do idoso, da criança e da alimentação. Então, acho que a organização também vai ajudar esse adulto. Sim. Muito bem. Uma questão que surgiu aqui interessante. E a questão Aí, essa questão, acho que tem um ponto de vista físico e psicológico, né? A questão do sol, de estar exposto ao sol, ver a luz do dia, pegar sol na pele. Como é que isso fica do ponto de vista físico, das vitaminas, né, esse tipo de coisa? E eu também vou perguntar para a Daniela do fator psicológico. Isso é uma coisa importante. Todo dia você tem que abrir as janelas, arejar bem a casa, né? As pessoas que têm essa condição, que tem uma varanda, as crianças têm que ter aquele tempo ao ar livre, com a exposição ao sol, porque a gente sabe que a exposição ao sol aumenta os nossos níveis de vitamina D. A vitamina D também comprovadamente aumenta o sistema imune, né? Então, todo dia isso tem que ser feito. A casa acordou, tem que abrir todas as janelas, arejar bem a casa, as crianças têm que ficar expostas, enfim, se possível na varanda, se não tiver no quintal, na janela mesmo, né? E isso é uma coisa super importante, tá? Não pode deixar a criança lá no quarto escuro. Adolescente tem muito disso, né? Acorda, não abre a janela, fica lá estudando com um quarto escuro, não é recomendado. Recomendado ambientes bem arejados, bem claros, durante o dia. E em relação a isso, ainda uma pergunta para a gente aprofundar. Fora a questão da luz do dia, enquanto ajudar com a saúde, vitaminas, fixar vitaminas, etc., e a questão também da preservação do próprio coronavírus. Ajuda, quer dizer, o ambiente está arejado, iluminado, sim, ajuda a eliminar o vírus? Sim, sem dúvida. Isso para todos os germes, né? Para toda doença infecciosa respiratória, quanto mais arejado o ambiente, melhor, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem também orientado as pessoas, né? Ficar em ambientes sem aglomerações, bem arejados, isso ajuda muito. Uma coisa que tem acontecido também, muitos pacientes estão mandando perguntas e estão até fazendo consultas online, dizendo que estão com alergia à cândida, né, ao cloro, porque está limpando muito tudo, a casa com cloro, tudo. Então, você pode fazer uma solução com 5 partes de água, uma de cândida, de cloro, passa no pano, passa na casa, depois passa um pano úmido para tirar aquele cheiro, vai para ficar aquele cheiro, porque também você não pode também, com a limpeza excessiva que você faz no seu lar, você acaba tendo sintomas respiratórios alérgicos, né? Porque isso também é ruim. Então, tem que ter parcimônia, quer dizer, se limpa, pode limpar, eu acho que o ideal é chegar em casa, tirar o sapato, não entrar com os sapatos que você foi no supermercado comprar a sua comida, não entrar com os sapatos em casa, tirar o sapato, tirar a roupa, de preferência tomar um banho, e aí você pode fazer a higiene da casa com essa solução de 5 para 1 e tentar depois passar um pano úmido para não dar alergia nas crianças, enfim, os próprios pais, essa é uma coisa que a gente tem recomendado também, e sempre lembrar dessa coisa de arejar bem a casa, tá? Quanto mais arejado, melhor. Isso também tem um efeito psicológico, né, Daniela? Uma vez eu li um texto, eu não lembro bem, né, do psiquiatra, psicólogo, contando que era um estudo sobre depressão, algo assim, pessoas que contam dias sem sol, né? Existe isso? Quer dizer, você observar se o dia tem sol, qual é a importância do sol para a saúde mental das pessoas?
Eu acredito que até a natureza, o que ela representa para nós? Vida, né? Então, a gente abrir a janela, receber aquele vento, ver o sol, é importante porque você entende que existe vida, né? Vocês contando, eu lembrei da minha filha. Minha filha abre o quarto dela, tem uma sacada, e ela fala: ai, que dia lindo, nesses momentos de confinamento. Então, o que traz isso? Existe vida lá fora. Parece que é um conforto emocional mesmo. Existe vida, o sol está lá fora, ele entra um pouco na minha casa, vem esse vento. Traz uma sensação de dias melhores. Então, se eu tenho um dia bonito, amanhã eu vou ter outro, e assim a gente vai mentalizando que a gente vai vencer um dia após o outro, porque isso é uma angústia geral, né? O que vai ser amanhã? Vamos vencer o amanhã, vamos colocar esse sol para dentro de casa, a lua, que essa semana tá linda, vamos olhar para a lua. Eu faço isso com meus filhos, então promovo aí para os pais praticar isso com as crianças também. Você falou do conforto, né, que o tempo nos dá, e a necessidade de conforto, ela aparece em vários aspectos nesse momento. E uma fonte, talvez, de carinho, ali, de conforto, que as pessoas têm, muitas pessoas têm em casa, é um animalzinho de estimação, né? Um cachorro, um gatinho, e você fica ali com um bichinho, às vezes próximo. Vou perguntar aqui para a doutora Salete. Os bichinhos de estimação, os cachorros e os gatos, eles podem contrair, eles podem ser infectados com coronavírus, eles podem passar para os humanos? Como é que funciona isso? Olha, eu preciso estudar mais essa parte, muito difícil. Mas eu acho que não tem problema nos animais de estimação, mas isso realmente eu preciso me informar melhor. Eu li que não existe problema, que me parece que os animais, eles tomam uma vacina que é de uma versão antiga do Covid-17, se eu não me engano. Eu li sobre isso e falam que o animalzinho ele não tem essa questão do contágio, ele não é contaminado com esse vírus. Mas realmente a gente precisa aí de uma informação mais verídica. Precisa convidar algum veterinário. Não, mas uma coisa que até surgiu aqui no chat é assim: tem uma preocupação, é que se o pet ele pode contrair a doença e ficar doente, aí realmente a gente tem que ter o veterinário. Mas e assim, por exemplo... Eles são vetor. Cachorro, a gente sai para passear, né? Então ele sai, a gente sabe quando ele sai, dá para fazer uma higienização ali do pelo, das patinhas na hora que volta e tal. Agora, por exemplo, gatinhos, tem muitos que têm a vida própria, eles saem, vão para os lugares e tal. Eles podem, pelo pelo, trazer, enfim, como é que funciona isso? Isso acho que sim, porque o vírus ele fica vivo, né, em superfícies, então eu acredito que ele possa ser, sim, um vetor aí de contaminação, né. E aí, eu acho que o gatinho também tem que ficar confinado. Do gatinho. Ou limpar o gatinho, né? Um paninho no gatinho, enfim, acho que quem tem o pet sabe a melhor maneira de cuidar dele, né? Pessoal, eu acho que a gente já está chegando próximo aqui do nosso tempo, né? De 1 hora de bate-papo. Agradeço enormemente as pessoas, em primeiro lugar, as pessoas que estão aí com a gente, que entraram, que acompanharam esse é o nosso bate-papo. Agradeço muito a Salete, a Daniela, né, por trazerem essas informações, e gostaria de informar que nós teremos outros encontros desses, né, trazendo outros temas. As escolas que fazem parte desse grupo, que estão vinculadas a essas organizações aqui do Hub, estão nos mandando muitas sugestões daquilo que é importante para as famílias. Então, nós iremos ter nas próximas semanas outros eventos como esse, sobre outros temas. Estamos procurando ficar muito próximos, né, das escolas, escutando essas necessidades, e utilizaremos isso para pautar esses temas. Aproveito aqui para agradecer enormemente também as escolas que divulgaram esse evento, e que, na verdade, mais do que divulgaram, né, tornaram esse evento possível, né, sinalizaram a importância de fazermos
esse serviço de utilidade pública em conjunto, né? Acho que as escolas estão muito nessa conexão de que juntos a gente consegue fazer mais, então se juntam, colocam, promovem esse tipo de coisa. Então, agradecer muito a cada uma das escolas que divulgou essa conversa, que está aqui com a gente, e desejo a todos uma boa noite, estejam bem, aproveitem o feriado, né, e cada um dentro da sua crença, da sua fé, siga aí no feriado, no fim de semana, emanando, né, energias positivas para que tenhamos todos dias melhores. Deixo a vocês a palavra final aí de boa noite, de agradecimento, e a gente vai encerrando. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que todo mundo aprende, né, com esses encontros, e acho que é isso. A mensagem final é de esperança. A gente certamente vai vencer essa batalha, né? Tenhamos paciência, resiliência, que possamos passar essa calma e essa tranquilidade para as nossas crianças, né? Para que a gente passe esse processo da maneira mais suave possível, né? Então, certamente, nós vamos vencer essa epidemia e estaremos muito mais fortes para uma outra dificuldade que surgir nesse sentido, né? E eu acho mais importante sempre falar a verdade para as crianças, explicar o problema, né? Ouvi-las, ouvir quando elas tiverem ansiedade. Acho que se os pais absorvem as queixas das crianças e conseguem entendê-las, né, dar atenção, isso é uma coisa extremamente importante, né, para os dois lados. Diminuir o nível de estresse, né, e acho que é isso. Eu acho que Deus há de nos ajudar e nós vamos vencer essa batalha nos próximos meses aí. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aqui com algumas informações. Faço das palavras da doutora as minhas, porque realmente a gente tem que viver um dia de cada vez. É importante vocês se permitirem também ficar triste, explorar esses sentimentos que vão surgindo, porque viver cada dia, né? E tentar melhorar, criar aí mecanismos para que a gente consiga vencer um dia de cada vez. Ouvir as crianças, conversar com elas, como a doutora Salete disse, falar sim a verdade. Nós temos aí algumas ferramentas, alguns materiais que vocês conseguem encontrar pela internet, que fala de uma forma lúdica de como lidar neste momento, contar para a criança, falar a verdade para a criança do que está acontecendo, do que é o confinamento, isolamento, do que é o vírus. Então, é bem possível a gente passar de uma forma, lógico, para as crianças com leveza, para que a gente consiga seguir em frente. Muito bem. Um último agradecimento, né? Eu vi aqui no chat, dei mais uma olhada, várias pessoas assinando como professor, né? Professora Maria, professora Ana, professor Ricardo. Eu também, minha formação de vida como professor, creio que os professores, os educadores estão se desdobrando, né, e cumprindo aí um papel dificílimo de pegar um material que a gente planejou para ser feito dentro da escola e transferi-los para a forma online, né? E então aqui, quase 8 e pouco da noite, acompanhando, se informando e querendo ajudar as famílias. Então, não podia deixar de fechar esse nosso evento sem um agradecimento muito especial aos professores, né, que nos conectam em tudo isso, e repetir o que muitos colocaram aqui. Né? Acho que fez muito sentido essa questão do juntos somos mais fortes. Né? As escolas estão juntas nesse movimento, estão nos colocando as prioridades, e a gente está fazendo tudo isso juntos. Então, finalizamos juntos agradecemos e que tenhamos todos um excelente feriado, um excelente fim de semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Ah.